Será que o texto bíblico possui muitos mistérios, que possui muitas coisas ocultas que, com o percurso dos séculos, podemos descobrir? Eu não sei o que posso dizer para vocês, mas às vezes tem publicações e tem pessoas que aparecem lá no palco explicando e dizendo coisas a respeito do texto da Torá, principalmente do texto do Pentateuco, coisas que até nós, rabinos, pessoas que estudamos, que nos formamos, racionalistas, também podemos ficar surpresos com determinadas coisas. Essa história que eu comecei a pesquisar e que já conheço faz muitos anos, a respeito de o jornalista Michael Drosnin. Michael Drosnin foi um jornalista que faleceu no ano 2020. Agora faz apenas 2 anos ele faleceu com 74 anos. Mas no ano 94, 1994, ele é jornalista do Washington Post e também do Wall Street Journal. Ele começa a pesquisar a respeito de determinadas mensagens, determinadas coisas, ¿sí? Elementos ocultos no texto do Pentateuco. A partir dos anos 90, com o desenvolvimento da tecnologia e da computação, permitiu a muitos pesquisadores pegar o texto bíblico e começar a pesquisar o texto de a partir de outras perspectivas. De aí que o matemático Eliyahu Rips pegou o texto bíblico aí nos inícios dos anos 90 e escaneou o texto bíblico para poder pesquisar esse texto de formas desconhecidas até o início dos anos 90. O matemático israelense Eliyahu Rips, ele colocou essas 304.805 letras como se fossem no computador palavras cruzadas das letras do Pentateuco. Todas as letras, imaginem, em na sua tela, a mesma distância horizontal e vertical entre cada letra. E aqui é importante explicar que o alfabeto hebraico são 22 consonantes. 5 letras são diferentes também, o desenho de 5 letras é diferente se a letra se escreve na metade da palavra ou no início, e se a letra vai no final, mudam 5 letras. Então, imaginem o texto bíblico, imaginem as 304.000 letras, todas espalhadas em uma imagem única, e poder pedir para o computador, que nos anos 90 começava a desenvolver muita coisa, e muitos experimentos que se podiam começar a fazer pesquisas com o texto bíblico, para pedir determinadas sequências, determinadas distâncias entre letras e descobrir o que acontece. Por exemplo, o que acontece se eu peço para o computador que me indique que letra aparece cada 5 letras. O sea, cada 5 letras eu marco essa letra, ou cada 10 letras, ou cada 18 letras, vai o próprio computador indicando que letra aparece. E a partir dessa experiência, a partir desse experimento de Eliyahu Rips, começaram a descobrir coisas muito interessantes do texto bíblico. No ano 1994, o matemático Eliyahu Rips publica em uma revista de ciência sua pesquisa, como se fosse realmente uma pesquisa científica a partir do texto do Pentateuco. E os descobrimentos que ele fez nessa sequência de ver as letras hebraicas e que acontecia, que nome podia aparecer, que frase ou que fato histórico podia chegar a acontecer. O alfabeto hebraico são 22 letras e todas as letras são consoantes, não são vogais. Isso permite ler o texto de diferentes modos, ler as palavras de diferentes modos. O texto bíblico hoje está todo com vogais, a partir de pontos que tem nas letras embaixo, sobretudo embaixo de cada letra tem determinados pontos ou signos que indicam a vogal de cada palavra para poder conseguir ler o texto bíblico, senão seria impossível ler o texto. Mas no pergaminho, no texto da Torá que lemos nas sinagogas, o texto está sem vogais, ¿sí? São só consoantes, e a pessoa que lê o texto cada vez na sinagoga deve aprender, deve estudar o texto para poder ler. Então, Eliyahu Rips faz essa pesquisa, esse experimento, e ele descobre muitas coisas ocultas
do texto bíblico. Vocês podem perguntar, mas e se colocamos o livro A Guerra e a Paz de Tolstói, também poderemos fazer a mesma pesquisa? E podemos, e talvez podemos descobrir coisas, mas o texto do Pentateuco é o texto sagrado, é o texto divino, e alguma coisa diferente tinha que acontecer. E realmente os descobrimentos que fez Eliyahu Rips primeiro, e depois Michael Drosnin, o jornalista que começa a publicar os livros a respeito dessa experiência, dessa pesquisa, realmente nos levam a ficar muito curiosos e às vezes sem respostas para determinadas coisas. No ano 1997, Michael Drosnin publica o primeiro livro, Os Secretos Ocultos da Bíblia, e no ano 2002 publica o seu segundo livro com ainda mais pesquisas, continuando os estudos e as pesquisas iniciais de Rips, e ele também continua pesquisando muita coisa. Michael Drosnin teve, durante o percurso de muitos anos, críticas a lo que ele fez, críticas do próprio também Rips e críticas de outras pessoas, mas os livros foram publicados, tiveram muito sucesso, e até hoje, quando vemos os textos que ele escreveu e as pesquisas que ele fez com essas palavras cruzadas bíblicas, ficamos realmente muito surpresos. Michael Drosnin foi criticado por ter feito talvez uma pesquisa não científica, lo que inició como una pesquisa científica y publicado en revistas científicas. Vocês sabem que cuando se publica en revistas científicas, ese material, esa materia tem que ser levada muito a sério. E ele depois sofreu algunas críticas de diferentes pessoas, de científicos, a respeito de lo que ele fez, que no era un trabalho científico. Mas, ¿qué encontramos en ese libro y cuáles son los secretos ocultos da Biblia? O primeiro livro de Michael Drosnin começa ele relatando a história a respeito do primeiro descobrimento que ele consegue fazer nessas palavras cruzadas do Pentateuco a respeito de Yitzhak Rabin, ¿sí? Do primeiro-ministro israelense, quando ele descobre duas frases que se cruzam nas letras hebraicas do Pentateuco o nome Yitzhak Rabin, junto con una frase que dice, o asesino que asesinará, Rotzeach Sheirtzach en hebraico. Você pode dizer, tudo isto não tem um valor científico, e com certeza que não tem, e pode dizer, estamos errados nesse caminho, mas realmente essas duas frases se atravessam e ficam cruzadas no texto bíblico. Ele leva uma carta no ano 1994 para Rabin, para indicar que ele tinha encontrado isto. Ele não diz se ele se encontra com Rabin, mas ele leva essa carta explicando o que ele tinha descoberto. E no ano 95, Rabin infelizmente, Rabin é assassinado, e todos conhecemos a história, essa tragédia que acontece na história do povo de Israel e na história do Israel moderno, com o assassinato do primeiro-ministro. É muito importante entender como funciona este fato de palavras cruzadas bíblicas. Imaginen, sí, o texto bíblico, o texto do pergaminio que nós usamos nas sinagogas, todo aberto e todas as letras com a mesma distância vertical e horizontal. Eu posso ler essas letras como todas são consoantes, e eu posso imaginar qual seria algumas das vogais que essas letras podem formar, ou que palavras podem formar essas letras. Eu posso ler de modo horizontal, de direita a esquerda, como leemos o hebraico. Posso ler também de esquerda a direita, que não é a leitura normal do hebraico, mas também posso fazer essa leitura. Eu sou livre para fazer isso quando eu estou brincando, entre aspas, com esse fato de transformar o texto em uma palavra cruzada bíblica. Também posso ler de modo vertical, de cima para embaixo, e também de embaixo para acima. E também posso ter uma leitura diagonal. Sempre as letras aparecem na mesma distância. Pode ser que tenha uma letra, duas que eu não presto atenção, e a terceira letra, essa sequência de dois, eu vou prestando atenção. Podem ser 3, 4, 5. Pode ser em diagonal com degraus. Pode ser, tem uma liberdade para fazer e transformar esse texto em palavras cruzadas, que também muitas críticas que receberam essas pesquisas era que o texto bíblico perdia sua santidade, ¿no? Como que estávamos mexendo com o texto bíblico, ou não eu, sino que os pesquisadores mexiam com o texto bíblico e que isso não deveria acontecer. Mas as pesquisas foram feitas e as pesquisas existem e podem ser
analizadas y estudadas. Otros dos cuadros que aparecen de diseño de las letras hebraicas y las palabras cruzadas que Drosnin descubre ahí tienen a ver con o atentado terrorista de las Torres Gemias. Y también aparecen las palabras en hebraico torres, migdalim, aparece gemias, ¿sí? Teomim, y aparece también el concepto de terrorismo, de ataque, también aparece la palabra avión, ¿sí? Matos en hebraico. Todo aparece, so, ustedes pueden decir, no existe todo esto. Y también podemos ficar sorpresos o podemos tener ese espacio no cerebro o abrirnos los cerebros a cosas misteriosas e ocultas. Y todo siempre aparece perto. O sea, las palabras pueden ser atravesar una con otras frases, pueden ser una palabra única, diferentes distancias entre las letras de cada tema específico que fue pesquisado, mas todo siempre aparece perto. No es que aparece la palabra avión en una parte del texto y la palabra torres a muchos metros de distancia no texto bíblico. Lembrando que cuando eu abro un pergaminio do texto bíblico, pelo menos estamos hablando de 20 a 30 metros. O sea, realmente el texto bíblico aberto son muchos metros de rolo. Entonces imaginen que colocadas las letras a misma distancia, también estamos hablando de muchos metros. Y también ainda podríamos pensar en qué parte de lo Pentateuco aparece, porque a veces también está ligado o tema que él descubre con o capítulo específico, sea Génesis, Levítico o Libro de Números. Otro de los cuadros que aparece es Bin Laden con la frase o terrorista o próximo terrorista, ¿sí? A Rotzea Jabá. ¿Sí? La palabra en hebraico. Entonces, para poder entender esto, y ustedes están ahí asistiendo también y la oportunidad de ver algunas imágenes a respecto de lo que estoy conversando con ustedes, tienen que saber hebraico, porque sin hebraico es difícil entender y si ustedes preguntan, más rabino, ¿qué acontece si colocamos el texto bíblico con letras latinas? ¿Acontecería la misma cosa? Con certeza que no acontece. Nem con el libro de la guerra y la paz de Tolstoy, será que puede acontecer. Nem si colocamos el texto bíblico con letras latinas, también no acontecería, o tal vez sí, y descubriríamos otras cosas muy ocultas y extrañas. Puede ser, todo es posible cuando hablamos del texto sagrado do Pentateuco. En este cuadro entonces aparece también Bin Laden y aparece o próximo terrorista en diagonal, ¿sí? Inclinadas las letras a una distancia específica y o nome Bin Laden, ¿sí? Escrito en hebraico. Y también perto una frase da otra frase, no mesma parte do texto bíblico. En otra imagen del libro vemos Clinton, o expresidente de los Estados Unidos, aparece un nombre en hebraico, las letras hebraicas que se puede leer de un modo muy claro, o nombre Clinton, y aparece también la palabra presidente, ¿sí? Y se atraviesan, necesita o sea, a palabra Clinton está de modo vertical y horizontal aparece en hebraico la palabra nasi, que en hebraico significa presidente. Entonces, após ter pesquisado y ter explicado para vocês esos secretos ocultos y que ainda, con certeza, pueden ficar ainda muchas cosas ocultas ainda por descubrir con los avances que tiene la tecnología, para pesquisar ese texto bíblico, ustedes pueden ficar pensando muchas cosas. Pueden decir, rabino, usted está errado, o todo lo que faló, no, Drosnin y Rips erraron en esa pesquisa que hicieron y todo eso no es cierto, no es científico, o no quiero acreditar en todo eso. Otros falarán, ok, qué interesante, realmente da para pensar mucha cosa, o para continuar pesquisando, tentando entender o que el texto bíblico posee en su interior. Mas, além de todo esto, eu quería encerrar dejando a mensaje que sea como sea la historia, sea como sea ese texto sagrado, sea como funcione tal vez con algunos secretos y con mucha cosa oculta, y que tal vez sea mejor que mucha cosa fique oculta. Y también otro tema que será decir, ok, eu descubro que fala Clinton y presidente. ¿Qué eu faço con eso? O sea, es importante saber eso, es importante para el día a día de nuestras vidas espirituales conocer eso. Eu no tengo una respuesta precisa a respecto de esto. Eu no voy a decir que son profecías o cosas que van a acontecer y van a cumplir determinadas cosas que están escritas no texto. Nem falar a respecto de los profetas que falaron un monte de profecías que ainda
podem acontecer. Então tem muita coisa oculta no texto da Torá e convido a vocês a continuar estudando e eu também me convido a mim para continuar com vocês conversando a respeito disto. Mas, encerrando e dizer que talvez, além das coisas ocultas, seja muito importante lembrar e levar sempre em nossas mentes o que seja talvez mais importante de levar nossas vidas do dia a dia, nossa vida cotidiana. Y dizer que lo que está escrito no texto y que no está oculto es también muy importante. Por ejemplo, veafta la reajaca moja, amarás a teu próximo como a você mesmo. ¿Sí? O respeito pelo próximo está escrito y eso no fica oculto no texto bíblico. O bajarta bajaim, escolherás a vida. Para todas as coisas que fazemos, escolhem a vida. ¿Sí? Tem que se afastar das coisas ruins, das coisas que podem levar a ter uma vida triste, uma vida doente, uma vida com muito sofrimento. Então o texto bíblico fala, e isso não está oculto, não fica oculto, o bajarta bajaim, escolhe a vida. O texto bíblico diz que doshim tiu, santos sereis, procurar a santidade em cada coisa que fazemos cada dia. No colocarás pedra nem obstáculo, pedra de tropeço à frente do cego. Y aquí el texto está hablando, y no de modo oculto, no de na frente de un cego que realmente tiene ese problema, esa doença que impede enxergar as coisas do mundo, ¿sí? Do día a día, de cada instante, sino que también simboliza o representa no colocar obstáculos a pessoas cuando a pessoa não entende o que está acontecendo. Por exemplo, fazer assinar determinados documentos a pessoas que não sabem o que estão assinando, falar coisas que são fake news ou mentiras e a pessoa não sabe que isso é mentira, que isso é uma fake news. Isso também não está oculto no texto bíblico. O texto de Deus fala com muita clareza, ¿sí? Não colocarás pedra de tropeço na frente de uma pessoa que não entende o que está acontecendo. O texto bíblico também está escrito no texto bíblico: no cometan injusticia en un julgamento, ser justos, os juízes que tienen que ser justos cuando julgan. Entonces ahí también hizo de nuevo, no es palabras cruzadas bíblicas, no tienen que descubrir, no tienen que hacer pesquisas no computador. Eso está escrito y eso tiene que ficar muy claro también. Otro dos temas que aparecen en el texto bíblico y no fica oculto es la honra que merecen los idosos, que tenemos que dar para las personas más idosas. Eso también no fica oculto en el texto. Entonces también le vemos en cuenta las cosas que podemos encontrar y hallar y procurar ocultas y misterios do Pentateuco, do texto bíblico, do texto divino, mas también estudar y aprofundar y mergulhar nas cosas que no están ocultas no texto sagrado. Abrazo para todos.